Olá, queridos, graça e paz, tudo bem? Para nós é uma honra, mais uma vez, poder adentrar na sua casa e compartilhar a palavra do Senhor. E Deus tem uma palavra para o seu coração nessa noite, eu creio nisso. E nós estamos felizes em poder compartilhar com você uma palavra do trono de Deus para o seu coração. Então nós vamos iniciar orando, eu quero pedir licença para entrar na tua casa e para que o Espírito Santo ministre a sua vida, o seu coração nesta noite. Então põe a mão no seu coração se você puder, eu não sei como é que está a tua situação aí, como você está vivendo, querido, mas eu creio que Deus tem algo poderoso, algo tremendo para a sua vida. Talvez foi uma semana de muitas lutas, nada deu certo para você, mas tem algo que vai dar certo para você. Que independente das lutas, independente das dificuldades, nada parece que dá certo. Deus abre uma porta extraordinária, age de maneira extraordinária, fenomenal e vai fazer coisas novas e poderosas. Eu quero orar por você em nome de Jesus. Pai Santo, nós estamos felizes nesta noite e sabemos, Deus, que todas as coisas cooperam para o teu bem. Então eu quero te pedir agora que esta palavra que vai chegar nesta casa, nesse lar, nesse quarto, nesse carro, não sei onde essa palavra está chegando, mas seja gloriosa e seja libertadora, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Estamos felizes de poder participar com você. Nós somos aqui da Igreja Vida em Antonina, na rua Dr. Bruno 199. Somos uma igreja em células através de relacionamento saudável. E eu tenho uma palavra para compartilhar com você. O tema desta palavra é quando nada parece que dá certo. Quando nada parece que dá certo. E eu quero ler com você Lucas capítulo 7, do versículos 11 ao 15, que diz assim, eu vou ler na Nova Versão Internacional, a NVI, Lucas capítulo 7, do 11 ao 15, que diz assim, logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão. E ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse, não chore. E depois aproximou-se, tocou no caixão, e os que carregavam pararam. E Jesus disse, jovem, eu te digo, levanta-te. E o jovem sentou-se e começou a conversar. E Jesus o entregou à sua mãe. Glória a Deus. E como eu disse o tema aqui, quando nada parece dar certo. Parece meio controverso isso que nós estamos falando aqui. Querido, mas existem momentos nas nossas vidas em que nós achamos isso mesmo. Dias e semanas que nada parece dar certo. É o dia que o gás acaba, é o dia que tem água e você está ensaboando e acaba a energia elétrica, né? Isso pode acontecer. Aquele dia que queima o feijão na sua casa, fica aquele cheiro e chega a visita justamente naquele dia, né? O dia que o cachorro faz cocô, você não viu, pisa em cima. Que é igual momentos de final de festa, que sobra tudo para você limpar. A luz apaga, o povo some, dias em que o sorriso não veio. E tudo acabou. E quantos aqui já sentiram assim, talvez eu estou falando com você aí na sua casa, quantos assim já sentiram como um José no Egito na sua vida? São momentos de solidão, de perca, momentos de desesperança, momentos assim nos sobressaltam. São os dias que parecem descartar qualquer possibilidade de chegadas de boas surpresas. E a gente se acostuma a viver com coisas más. E uma frieza começa a se instalar e fechar as portas do nosso coração. E são momentos assim que confirmam que existem batalhas, queridos, que nós não vamos vencer meramente por forças humanas, porque são batalhas espirituais. E qualquer tentativa em busca de um alívio, de uma solução, vai ser frustrante, longe dos braços de Deus. Existem momentos na vida que nada parece que dá certo. Tudo o que queremos é ser surpreendido pelo caloroso colo de Deus. Sabe um momento assim? Momentos que a gente só quer ser acariciado pelas mãos de Deus. Momentos que a gente só quer ser fortalecidos, encorajados pelo poder de Deus. E nós nos sentimos como uma criança nos braços de um pai amoroso, de um pai prestativo e um pai único. Nós conversamos essa semana com uma pessoa
que ele estava assim, mas vamos contar mais ou menos a história dela, financiou um tão sonhado carro, que sempre quis sonhar do carro, aí entrou essa crise, traz uma prestação atrás a outra, e ele teve que entregar o seu veículo, e ele estava muito frustrado com isso. Conversei com outra pessoa com uma crise conjugal, sua esposa o deixara, e ele falou assim, pastor, parece que nada dá certo. Conversei com outra pessoa, tudo na mesma semana, querido, que o tão financiado financiamento, o tão sonhado financiamento da casa própria, depois tudo prontinho, não deu certo, estão pedindo para aguardar um pouco mais, não deu certo. E uma pessoa me ligou, dizendo que sua casa foi assaltada, ele não é aqui de Antonina, e levaram todas as suas coisas. E ele falava assim, pastor, me levaram até os alimentos, e eu não tenho mais nem o dinheiro para comprar o alimento para minha casa, que até os alimentos foram roubados. Como se percebe, meu amigo, não é muito para a gente ser dominado por uma sensação que nada parece que dá certo. É quando caem sobre nós as tempestades da vida e as tempestades nos agitam de um lado para o outro, quebrando qualquer rotina prevista, qualquer coisa planejada, e acaba nos fazendo extrapolar de uma existência tranquila, acaba fugindo do nosso controle, e nós somos invadidos por uma sensação de que nada restou, que nada deu certo. E os nossos sonhos se vão com tanta facilidade, não é mesmo? A nossa visão do hoje, na perspectiva, se escurece, a gente perde isso. O amanhã deixa de ser uma possibilidade, e o ontem torna-se a única razão do nosso choro e lamento. Nada parece dar certo. E o ânimo se vai, junto com as suas perspectivas. O cântico que antes era presente nos nossos lábios vira só choro, só lamento. E foge a esperança e se instala a certeza de um final, de um fim. Nada dá certo. E quantas vezes na vida nós somos invadidos pela amarga sensação de que tudo ao nosso lado está desmoronando. E nós não podemos afirmar que nós estamos imunes a experimentar momentos na vida em que nada parece que tem sentido. Mas o que eu quero conversar com você nessa noite é o que fazer quando isso acontece. Talvez eu esteja falando com você assim na sua casa. O que fazer quando está acontecendo isso? E eu quero convidar você para refletir rapidamente nesse texto que nós lemos aqui de Lucas capítulo 7, do versículo 11 ao 15, que eu vou ler novamente para você, vou tomar essa liberdade de ler mais uma vez para você, que logo depois Jesus foi para uma cidade chamada Naim, com ele e seus discípulos, uma grande multidão, e aproximar-se da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela, e ao vê-la o Senhor se compadeceu dela e falou assim, não chore. E depois se aproximou, tocou no seu caixão, e os que carregavam pararam, e Jesus disse assim, jovem, eu te digo, levanta-te. O jovem sentou-se e começou a conversar, e Jesus a entrega para sua mãe. E nessa passagem nós conhecemos uma mulher viúva, cuja a vida, para mim a vida perdeu o sentido. Uma viúva, uma vítima de tantas dores, sendo uma, querido, pior do que a outra. Primeiro, essa mulher perde o marido, ela era viúva. Provavelmente, querido, quanta dor essa mulher deve ter passado na perca do marido. Quanto choro, quanto lamento, quanta tristeza na perca do marido. E depois disso, a Bíblia diz, registra aqui em Lucas capítulo 7, do 11 ao 15, que depois ela perde também seu filho único. O único filho, ela perdeu aqui, pelo que nós lemos no texto aqui, é um adolescente. E aqui tem verdades nesse texto que nos encoraja a readquirir o sentido da vida, mesmo quando nada parece que dá certo. Querido, você já percebeu que as horas passam rapidamente ou demora para passar? Ou o dia é curto ou é longo demais? Muitas vezes nós corremos e o tempo, mal nós conseguimos realizar tudo aquilo que a gente planeja para o dia. E tem outros dias que o tempo parece que demora para passar. O sofrimento também não. Você já percebeu que o sofrimento parece que demora para passar? Que tudo parece perdido, que nada parece dar certo? E na vida de milhares de pessoas, talvez estou falando com você assim aí na tua casa, isso acontece todos os dias. E quantas vezes nós deparamos com essa amarga realidade? Porque tudo parecia que estava perdido na vida dessa viúva, e através da história nós conhecemos só uma parcelinha do sofrimento dessa mulher. Ela era viúva,
Tinha um filho único que a Bíblia que morre. A Bíblia não há menção nesse momento conturbado na vida dessa mulher se houvesse alguns parentes, alguém na família. A Bíblia não disse isso. Não tinha ninguém que podia ampará-lo. De fato, para essa mulher, tudo tinha se perdido. Sem marido, sem filho, sem ninguém. E eu quero que você entenda que existem verdades que vão muito além do sofrimento. Existem verdades que nos consolam. Existem verdades que nos renovam. Existem verdades que nos transformam. E a primeira verdade que eu quero compartilhar com você é que Jesus sempre chega quando todos estão indo. Preste atenção nisso, que é uma palavra de Deus para você. Jesus sempre chega quando todos estão indo. Jesus foi a essa pequena cidade chamada Naim. Propositadamente ele foi a essa cidade. Jesus não estava a passeio, muito menos estava de férias, tampouco ele estava andando sem direção, sem intenção premeditada. Não. A vida de Jesus era movida com propósito, e o propósito dele era fazer a vontade do seu Pai que estava no céu. Em João capítulo 4, versículo 34, disse de Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e fazer a sua obra. Querido, Jesus não era um desocupado. Jesus não era alguém sem rumos, não era alguém sem objetivos, andando de um lado para outro, obra do acaso. Não. Sua vida era movida por um amor incondicional pelo Deus Pai. Sua vida era movida para executar os planos de Deus. A agenda de Jesus era definida pelo céu. Ir a Naim foi uma decisão de Jesus, dentro de cumprimento de um propósito definido. Ele não havia sido convidado para ir lá, não. Simplesmente ele cumpriu algo que estava dentro dos planos de Deus. Portanto, Jesus foi a essa cidade movido por um ideal. Caso contrário, ele podia ter chegado em outro momento, né? Podia ter chegado depois que o funeral tivesse passado, podia ter entrado antes, mas não. Ele chegou na hora certa. Uau! Pastor, qual hora? A hora que levava um defunto, no versículo 12. Qual a hora certa? A hora que levava um defunto. Que Jesus podia ter adiado isso uns minutos antes, uns minutos depois, podia ir chegar com a sua multidão depois, no momento mais agradável, no momento de festa. Mas que verdade maravilhosa é essa? Jesus nunca se atrasa. E quantas vezes nós sentimos invadidos por pensamentos e sentimentos assim do tipo: Jesus está demorando demais para vir me socorrer, olha a minha luta, olha a minha crise, olha a minha dificuldade, a resposta parece que nunca chega, eu estou perdendo o meu tempo. Como pode o tempo controlar as nossas expectativas? E se a gente não vigiar, o tempo pode abalar nossa fé, nossa esperança. Então, se está demorando para você, ir calma, porque Jesus sempre chega quando todo mundo está indo. Embora eu quero que você entenda isso, que às vezes a nossa agenda é uma maneira, embora a nossa postura de vida devesse refletir totalmente contrário, andarmos pela agenda de Deus também. E nós precisamos ter cuidado, porque o tempo pode abalar nossa esperança. Somente, querido, a fé pode renovar nossa esperança, mas todos os pensamentos destrutivos se dissipam quando nós compreendemos essa doce verdade, que Jesus nunca se atrasa. Jesus não está atrasado para você. E certamente, todos aqui no caso dessa viúva aqui, estavam prontos para ir embora para sua casa, a fim de retornar aos seus afazeres. Mas quando todo mundo está indo, Jesus está chegando nesse texto. É interessante isso. Quando todo mundo está indo embora, Jesus chega. Preste atenção nisso. Jesus chega no momento exato. E quando morre alguém, algum amigo, a gente é prestativo, é solidário. Você vai lá, apresenta a sua família, suas condolências, seus sentimentos. Durante o velório você pode estar ali, passar a noite inteira, igual passaram com essa viúva aqui, pode passar a noite inteira, mas você acaba, chega no momento do funeral, como era o caso dessa viúva aqui, todos vão, acompanham. Querida, é que a gente faz isso, eu quero que você entenda que você faz isso também. E a gente vai, acompanha, mas na maioria das vezes nós ficamos na porta do cemitério e já estamos chegando ali para pensar assim: eu preciso fazer isso, fazer aquilo. E muitos poucos são que entram lá e acompanham. A maioria de nós vê isso, já se despede e vai embora. Mas a pessoa fica. Essa viúva ia ficar ali. Essa viúva ia ficar sozinha. Como a gente se esquece rapidamente da dor do nosso vizinho. E esse texto de Lucas 7, de 11 a 15, a realidade é a mesma.
Todos estavam prontos para ir embora e nesse exato momento, quando todo mundo está indo embora, quando tudo parece terminado, quando nada parece dar certo, Jesus chega. Exatamente nesse lugar. E quando nós vivemos momentos em que parece que todo mundo está indo embora e nós estamos ficando sozinhos, talvez seja a tua situação, Jesus está chegando. Jesus está chegando para você nessa noite aí na sua casa. Talvez isso esteja acontecendo com você, querido. Foram-se todos os seus amigos. Sabe aqueles que festejaram com você? Foram embora. Sabe aqueles que com frequência estavam do teu lado? Foram embora. Sabe aqueles que davam um tapinha nas suas costas? Conta comigo, estou aqui com você. Foram embora. Sabe aqueles que faziam elogios para você, faziam promessas de fidelidade? Foram embora. Talvez foram embora os irmãos, talvez fosse embora esposa, esposo, talvez fossem os amigos. Pessoas que quando mais você precisava, te deixaram só. E quem sabe também foram os seus planos juntos, é ou não é? Aquilo que você com tanto cuidado planejou, tanta esperança, calculou, se empenhou, acreditou. Talvez foram-se embora os sonhos, aquela ideia que dominava a sua vida, né? Aquela sensação de posse, de conquista, a possibilidade de ver de alguma forma o teu sonho concretizado e de repente tudo fica escuro, tudo se apagou, foram expectativas, foram as possibilidades e foi seu ânimo junto. Afinal, tem determinados momentos na nossa vida que nós somos assim. Queremos ir a um lugarzinho escuro, alimentado de depressão e ouvir até música. Eu dou um nome dessas músicas, música de sofrência. Tem gente que gosta disso, querido. Misericórdia. Já não sentimos mais aquele nosso coração palpitar, contagiando da alegria. Suas noites de lágrimas que passam a fazer companhia às nossas vidas. E uma angústia enorme, um nó tremendo invade o nosso peito. Quem sabe foi sua saúde que parecia que era de ferro, não é? E hoje se tornou tão frágil. Nada de esperança, nada de possibilidades. Tudo se foi, tudo se foi. Talvez o teu emprego se foi com essa crise, talvez a tua empresa se foi. Restou para você aquela rejeição da idade. Aí quando chegam as experiências, as portas se fecham. Aí todas as portas estão fechando para você. Ninguém mais acredita no seu potencial. E você fica com medo de uma velhice miserável, porque se foi a segurança, nada restou. Uma sensação de morte já invadiu a sua vida, já. Um sentimento de impotência e desânimo já tomou conta de você. Quem sabe de onde você esperava algo, você esperava alguma coisa, só restou decepção. Você esperava algo e só restou traição. Você esperava algo e só restou infidelidade. E todos se foram. E é em momentos assim, desse jeito, que tudo se vai. Jesus chega. Momentos assim, todo mundo vai, que a esperança vai. Jesus chega. Querido, não importa a situação. Jesus está presente em todas as circunstâncias adversas da sua vida. É desejoso em transformar o teu coração numa vida gloriosa. Se você está sentindo que a vida está te deixando só, não desista. Essa é a palavra de Deus para você nessa noite. Pode ser uma indicação clara de que bem pertinho está uma intervenção poderosa de Jesus na sua vida, quando todo mundo se vai. Talvez você não está percebendo, mas Jesus está próximo de você aí. Ele chega, querido, ele chega quando a tempestade parece que não tem mais fim. Ele chega no momento exato e te traz a bonança. E quase sempre, por mais que nós tentemos disfarçar, nós deixamos transparecer o nosso semblante, os nossos sentimentos. E a pastora Conceição constantemente fala para mim assim, quando eu não gosto de uma coisa, meu rosto demonstra. Eu não tenho como esconder alguma coisa assim. Eu sou real, procuro ser transparente e torna-se perceptível muitas vezes a nossa alegria ou a nossa preocupação ou a nossa tristeza. E muitas vezes ao notar um brilho triste do nosso olhar, os amigos mais chegados, logo percebe que tem algo errado e demonstra atitudes de atenção, oração, que tanto são significativos para nós num momento difícil como esse. Mas acontece o quê? Que nem sempre a aparência mostra de fato o que sente o nosso coração. Quantas vezes, amados, nós nos calamos, sentindo cansados, sem força
para compartilhar os nossos problemas e ficamos esperando alguém perceber. Querido, não se sinta frustrado quando ninguém perceber, viu? Não se sinta frustrado, decepcionado quando ninguém perceber, viu? Eu quero que você entenda isso, é a segunda verdade do texto. A segunda coisa que nós encontramos nesse texto de Lucas aí, capítulo 7, 11 e 15, porque quando ninguém mais vê, Jesus vê. Quando ninguém percebe, Jesus percebe. Lucas 7 nos ensina a lição que Jesus não só chega quando todo mundo está indo, mas ele sempre vê o que ninguém mais vê. O versículo 13 fala, e vendo-a o Senhor, só o Senhor viu a situação daquela mulher, só o Senhor viu o coração dela como é que estava. Essa mulher era viúva, mãe de um filho único que agora estava morto. Ela agora não tinha mais ninguém para assisti-la, para socorrê-la. E no Oriente Médio, nos tempos que essa mulher vivia, era um momento muito difícil. E ser uma viúva ainda era desesperador. Em nossas culturas, as mulheres ficam viúvas, podem ainda trabalhar, pode tentar alguma coisa, pode viver, ter sua vida, mas no tempo de Jesus a situação era muito diferente. Em geral, a viúva ela não tinha trabalho remunerado, ela não possuía dinheiro, ela não possuía propriedade, ela não tinha nenhuma posição de destaque, ela não tinha instrução nenhuma, porque ela tinha que ser analfabeta, nada disso. E se ela não tivesse o pai ou mãe viva, nem um cunhado ou alguém que cuidasse dela, provavelmente essa mulher estaria condenada a ser uma mendiga. Ela estava condenada à solidão. O filho único, olha só, o filho único era a única companhia, era o único que restava para ela. Ela não tinha mais ninguém, ficou completamente só. Essa mulher estava destinada ao abandono, porque depois da emoção, da dor, vem o desprezo. São poucos os que se lembram e ficam para consolar. E quando nós ficamos sabendo de alguém que está passando por momentos difíceis, às vezes a gente diz que tem aquela compaixão, né? Sentimos um pesar, mas logo, logo já acaba se esquecendo. E essa viúva aqui, ela estava sujeita ao desamparo. Nada de apoio, não tinha nenhum voucher de nada não, querido, não tinha nada de sustento. Provavelmente algumas pessoas na hora falaram para ela assim, não, na hora daquela comoção pode contar comigo, nós estamos juntos, fica tranquila, nós vamos te ajudar, é para isso que servem os amigos. Porque 3 meses depois ninguém se lembra de nada, todo mundo tem problemas, cada um que se vire com os seus. Quando ninguém mais enxerga com bons olhos, um coração sensível, o seu sofrimento, suas dificuldades, Jesus vê com bondade, com amor e com interesse. E as pessoas podem se tornar insensíveis e levantar até mesmo críticas ao seu respeito. Mas Jesus, mais no íntimo do seu coração, do seu ser, Ele conhece todos os seus temores, Ele conhece todos os seus anseios, todos os teus pensamentos, e Ele age de uma forma sábia e sobrenatural. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7, fala assim, porque o Senhor não vê como vê o homem, não, o Senhor vê o homem vê aquilo que está diante dos olhos, mas o Senhor olha para o coração. Há momentos que nós precisamos de consolo, outros momentos nós precisamos de estímulo, outros nós precisamos de compreensão, tem até momentos que nós precisamos de exortação, é ou não é? Mas nem sempre as pessoas próximas irão perceber, mas Deus tudo vê. Ele sabe quando nós precisamos de consolo e nos consola. Ele sabe quando nós precisamos de ânimo, talvez estou falando com alguém assim, e Ele te anima. Ele sabe quando nós precisamos de descanso e Ele nos refrigera. E Ele sabe quando nós precisamos de exortação e nos exorta. A Bíblia diz que Ele sabe todos os segredos do coração. Essa viúva estava condenada a ser ignorada. Aquela mulher não tinha ninguém para repartir os seus sonhos ou desilusões. Ninguém, nem para contar os sonhos, nem as suas desilusões. Ninguém que demonstrasse interesse, preocupação. Ninguém com quem festejar ou dividir as alegrias ou sofrer as tristezas junto com ela. Tudo parecia que tinha dado errado para essa mulher. E o diabo quer que você pense que Deus não sabe das tuas dores. O diabo quer que você pense que Deus não se importa com as suas dificuldades, com as suas lutas. É isso mesmo, que Deus não se importa com o teu sofrimento. Mas a verdade é que Ele vê quando ninguém mais vê. Deus tem interesse por suas dores. Como, pastor? Sim. Deus tem interesse por suas lágrimas. Deus te vê chorando quando ninguém mais vê. Salmo 56, versículo 8 fala isso.
Registra tu mesmo o meu lamento, recolhe as minhas lágrimas no teu odre. Por acaso não estão todas elas anotadas no seu livro? Deus sabe quando você chora, quando ninguém sabe. Outra coisa interessante aqui é que Jesus sempre se comove quando ninguém se comove. Ninguém se comove, Jesus se comove. No versículo 13 fala assim, moveu-se de íntima compaixão por ela e disse, não chores. Querida, a curiosidade é uma característica do ser humano. Quando você está andando aí, eu sei que você não acontece isso com você, mas está andando, vê um acidente, louco de vontade para parar. O que aconteceu? Como é que foi? Quem foi o culpado, né? Não é assim? Paramos para ver como é que é. Machucou alguém? Curioso, não é assim? Mas Jesus não é assim não, claro que não. Jesus não é um curioso das desgraças alheias. Ele não se aproxima de alguém somente para ver. Ele se importa com você. Ele te vê, se interessa por você. Ele se comove com a sua situação. Querido, só se comove quem sente a nossa dor. E é isso que Jesus faz. Ele se identifica conosco quando ninguém mais faz isso. A Bíblia afirma que Ele levou sobre si as nossas dores. Jesus não só nos vê chorando quando ninguém mais vê, mas a Bíblia fala também que Ele chora conosco quando ninguém mais chora. Ação instantânea. Jesus chega na hora certa, Jesus nos vê, Jesus se comove. Se você pudesse ver, se você pudesse visualizar o invisível, sabe que talvez você iria flagrar Deus com lágrimas nos olhos, te olhando, não com um olhar curioso, mas com um olhar assim, eu me interesso por Ele. Jesus sempre pode fazer algo, querido, quando ninguém mais pode fazer. Jesus sempre faz. Lucas 7, capítulo 14, versículos 14 e 15, fala assim, que chegando-se ele, tocou o esquife, ou o caixão, e mandou que aqueles que levavam pararam, e disse, jovem, a ti te digo, levanta-te. E o defunto se assentou, começou a falar, e ele entregou para sua mãe. É interessante destacar que Jesus chega para essa mulher e fala assim, mulher, não chores. Olha só, parece que dá uma voz imperativa. Como isso? Com que direito Jesus falava isso para aquela mãe? O que poderia estancar as lágrimas daquela viúva? Afinal, as palavras de Jesus soaram como uma ordem, né? Dada para ela num momento tão delicado. Como estancar as lágrimas de uma viúva em que o filho único estava próximo do sepultamento? A única coisa que podia enxugar as lágrimas daquela mulher era o próprio filho. Mas fazer o filho retornar à vida era impossível a qualquer pessoa presente no enterro. Mas não era impossível para Jesus. Mateus capítulo 19, versículo 26, e Jesus olhando para eles disse, ao homem isso é impossível, mas tudo é possível para Deus. Uau! Quando nós não podemos fazer muita coisa, ou coisa nenhuma, quando terminarem todas as possibilidades humanas, quando nada parece que dá certo, é aí que entram as possibilidades de Deus. Eu tenho uma palavra profética para você que está aí me ouvindo nesta noite. Creia, está chegando o momento exato de Deus fazer algo na tua história. Creia nisso. Está chegando o momento certinho de Deus fazer algo na tua história, isso é profético. Querido, você já perdeu tantas coisas nessa vida? Será que ainda quer perder a tua fé? Creia. Agora pense nisso. Que morreu em você. Quem sabe você está dizendo assim, pastor, eu não posso com esse pecado, eu não posso com essa situação, eu não posso com esse problema, eu não posso com essa dor na minha alma, não posso com isso. Sabe o que Deus diz a você? Quando ninguém mais pode, eu posso. Quando tudo parece que não deu certo, olha o que Deus está falando para você nessa noite, quando tudo parece que não deu certo, eu entro na tua história, eu mudo tudo. Não importa a situação que você está passando, deixa Jesus tomar o controle. Tem uma frase que fala muito forte no meu coração. Quando você nasceu, você chorou e o mundo se alegrou. Viva uma vida, querido, de tal maneira que quando você morrer, o mundo chore, mas você se alegre. Jesus sempre chega quando todo mundo está indo. Quando ninguém mais vê, Jesus vê. Jesus sempre se comove quando ninguém se comove. E Jesus sempre pode fazer algo quando ninguém mais pode.
quero orar por você nesta noite. Quero que esta palavra fique impregnada no teu coração. Quero pedir que o Espírito Santo ministre a tua vida. Pai, em nome de Jesus, eu não sei onde essa palavra está chegando, eu não sei o coração desse homem ou dessa mulher, mas eu sei que eu estou falando com pessoas que nada parece que dá certo. Mas quando nada parece que dá certo, o Senhor chega. E o Senhor chega no momento, Senhor, que todos estão indo. E o Senhor vê coisas, Senhor, que ninguém mais vê. E o Senhor se comove, Senhor, quando ninguém se comove. E o Senhor sempre pode fazer algo quando ninguém mais pode. Por isso, Senhor, eu quero te pedir que o Senhor toque nesta vida, nesta noite. E que o Senhor os abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, que Deus abençoe a sua vida. Estamos felizes por você compartilhar conosco, estar esse tempo ouvindo a palavra do Senhor. Se você ainda não faz parte do nosso canal aí no YouTube, Igreja Vida Antonina, se inscreva lá, clique o sininho para você receber as novas notificações. Nós estamos aqui na rua Dr. Bruno 199, em Antonina, no centro da cidade. Somos uma igreja em célula através de relacionamento saudável. Quero convidar você para nos conhecer melhor, venha fazer uma visita conosco. Deus abençoe a sua vida, que o Senhor te surpreenda nessa semana. Quando nada parece dar certo, Jesus entra na história. Um grande abraço, fica na paz, em nome de Jesus.